Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Programa facilita crédito a micro e pequenas empresas no Brasil. Disque 100 passa a receber informações sobre a evasão escolar do Brasil. Hipertensão arterial afeta mais de 38 milhões de brasileiros. Língua Brasileira de Sinais comemora 20 anos. Maior instrumento musical da cidade de São Paulo precisa ser restaurado. Tudo isso e muito mais, já já, em nosso Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência e sempre lembrando a você que você participa conosco através também do Facebook Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo ainda pelo YouTube, acompanhe as nossas edições das matérias aqui apresentadas. Você tem também as notícias impressas através do Facebook A Hora da Notícia. E lembramos que você também pode colaborar com as suas informações para o Tele Brasil Notícias. Vamos dar início, então, às nossas partes jornalísticas, falando de nossas principais manchetes e, como dissemos, sempre agradecendo a sua audiência. E começamos o Tele Brasil Notícias falando sobre o programa que vem facilitar o crédito a micro e pequenas empresas em todo o Brasil. O governo federal anunciou, inclusive, essas medidas para facilitar o acesso ao crédito para você, como dissemos, que tem uma micro ou pequena empresa. Porque, além de cerca de 12 milhões também de microempreendedores no Brasil, que são os individuais, os MEIs, que serão beneficiados. É o programa chamado Programa Crédito Brasil Empreendedor, que vai acabar disponibilizando neste ano e também em 2023 um total de 77 bilhões de reais, que tem o objetivo de alavancar a retomada da economia pós-pandemia. Vamos observar. Essa medida não é uma medida isolada. Ela faz parte de um amplo conjunto de medidas integradas que são a marca da nossa política econômica. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumento da produtividade. Nós estamos executando um moderno planejamento econômico via mercado, com regras horizontais, diminuindo ineficiências alocativas e gerando crescimento econômico com o aumento da produtividade, ou, em outras palavras, crescimento econômico sustentável. Essa medida do crédito se insere dentro do contexto de reformas pró-mercado. É a economia pelo lado da oferta. E aqui eu quero destacar, reformas microeconômicas importam. E vamos falar agora de profissões regulamentadas e novas ocupações. Exatamente.
Foi atualizado então as listas de carreiras reconhecidas aqui em nosso país. 22 ocupações foram incluídas, inclusive, no cadastro do Ministério do Trabalho, uma coisa muito importante, e Previdência. Sobre essas rodas, a brincadeira virou sonho e profissão. Há 15 anos, André é skatista profissional. Como todo atleta, ele vive em competições dentro e fora do país, em busca de vitórias e pontuações no ranking. Uma carreira que exige muito treino e dedicação numa rotina diária, com horário fixo e metas bem definidas. O skatista profissional agora entra na classificação brasileira de ocupações, um cadastro seguido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 22 novas ocupações passaram a fazer parte dessa lista. Com as inclusões, o Brasil registra hoje um total de 2.269 ocupações reconhecidas. Um passo bem importante para o skate. Pode ser um skatista profissional que está competindo, pode ser um professor de skate, pode ter uma empresa de skate. Então, acho que gira toda a roda assim, que o skate está envolvido. Novas ocupações surgiram e se fortaleceram na pandemia, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. O reconhecimento ocorre após um estudo das atividades e do perfil da categoria, com informações repassadas pelo Sistema Nacional de Emprego, sindicatos e associações. As pesquisas, os registros, eles vão sendo atualizados com dados ocupacionais, permitindo que políticas públicas sejam encaminhadas de forma mais direcionada. Outras atividades mais antigas, como a de sommelier, também foram promovidas. Este é o profissional especializado em bebidas alcoólicas, principalmente em vinhos. Ele cuida do cardápio de restaurantes, bares e indica rótulos que combinam com os pratos pedidos. O Daniel trabalha há anos no ramo, mas na carteira de trabalho a profissão era outra. A gente faz a função, em muitos dos casos a gente é registrado em carteira como vendedor, como garçom, em muitos casos o sommelier ele é registrado como garçom. Então assim, é diferenciado, não é a mesma função, a gente tem uma responsabilidade maior por trás. E agora, no Momento Saúde, vamos falar do Brasil Sorridente. O governo federal vai investir nada menos que 1,6 bilhões de reais no Brasil Sorridente, programa que vai oferecer e que já oferece atendimento odontológico por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Atualmente, o programa está em mais de 5.200 municípios e oferece atendimento para a saúde bucal de brasileiros de todas as idades. As equipes do Brasil Sorridente contam com dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, que prestam atendimento principalmente em locais de difícil acesso. Além do atendimento nas unidades básicas de saúde, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais para a confecção de próteses dentárias. O programa também oferece ações para a qualificação dos profissionais e para a educação em saúde da população. A odontóloga Ielma Piauí trabalha na atenção básica e atende pacientes do município de Ipirá, na Bahia. Estou aqui com o seu Genival para fazer uma manutenção de um tratamento de raspagem com a profilaxia. Depois de alguns dias sentindo dor nos dentes, a Maria, que mora no Distrito Federal, procurou atendimento nesta unidade básica de saúde. Eu ouvi falar da unidade de saúde que estava disponibilizando esse atendimento, E eu vim verificar e consegui. Quem tem necessidade de atendimento básico tem o seu atendimento solucionado no posto de saúde. Aquele paciente que tem necessidade de tratamento especializado é a partir do posto de saúde, em que ele comparece para consulta, ele é examinado, recebe o diagnóstico. Quando tem necessidade de encaminhamento para o serviço especializado, que são os centros de especialidades odontológicas, a gente encaminha daqui também. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Na questão do meio ambiente, o programa Novo Rio Pinheiros acaba sendo uma nova revolução ambiental em São Paulo. Inclusive, as melhorias já estão perceptíveis para quem vive ou passa
por esta região. Lembrando que o projeto, inclusive, já conectou mais de 540 mil imóveis à rede de esgoto, um total de 104%, superando então a média prevista. E são ações que integram esse processo de limpeza do rio e, inclusive, já permite diversas áreas de lazer, como parques, ciclovias, até mesmo lanchonetes, mercados, se instalarem ao longo de ambas as margens do Rio Pinheiros. Uma coisa muito importante é a despoluição aqui em São Paulo. Se você mora na região ou passa por aqui todos os dias, pode confirmar. O que está acontecendo com o Rio Pinheiros é uma verdadeira revolução. O rio está mais limpo, já não há mais sinal de mau cheiro e o mais importante, já é possível ver a vida voltando em diversos pontos. Sejam peixes, aves, os vídeos desses animais retornando à paisagem, coisa que pouco tempo atrás parecia inimaginável, agora começam a pipocar nas redes sociais. Olha que beleza, ó. Olha a vida no rio aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá, os barcos trabalhando, fazendo a limpeza. O que está acontecendo é o resultado do projeto Novo Rio Pinheiros. Com um investimento de 3 bilhões de reais, o projeto Novo Rio Pinheiros atua em diversas frentes. Ele envolve a coleta de esgoto, a despoluição e o desassoreamento do leito, além da construção das chamadas unidades de renovação da água. Esses equipamentos atuam em locais onde a coleta casa a casa é quase impossível. O projeto já conectou 554 mil imóveis às redes de esgoto, superando assim a meta prevista para abril. E os trabalhos têm efeito direto na população. Mais de 1.600.000 pessoas que vivem nas regiões metropolitanas já foram beneficiadas com as ligações de esgoto. E esses esforços têm resultados comprovados. Em janeiro, dos 13 pontos de monitoramento, 11 tiveram valores satisfatórios de DBO, a chamada demanda bioquímica de oxigênio, uma das principais métricas para medir a limpeza. E outras medidas fundamentais que também fazem parte do projeto são a instalação do Parque Bruno Covas ao longo de 17 quilômetros da margem do rio e a transformação da usina São Paulo em um centro gastronômico de compras e lazer. Isso é algo semelhante ao que aconteceu em Puerto Madero, a zona portuária que foi revitalizada em Buenos Aires, na Argentina, com enorme sucesso. O projeto Novo Rio Pinheiros está permitindo que os cidadãos de São Paulo se reapropriem de uma área que por muito tempo foi sinônimo de abandono e problemas. Agora não mais. Fique de olho em nossas redes sociais para acompanhar os avanços dos trabalhos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para ficar por dentro das notícias mais importantes do estado de São Paulo. Tchau! Vamos falar agora de educação, porque o Disque 100 passa a receber informações sobre aquele estudante que não tem ido à escola ou que está fora das salas de aula. E é uma coisa interessante porque, após a pandemia, aumentou essa evasão escolar não só nas grandes capitais, mas também em todo o Brasil. E justamente buscando combater esse abandono dos estudos, o Disque 100 passa a receber, então, informações sobre os estudantes que estão fora de suas salas de aula. Vamos observar. Esta escola do Distrito Federal tem cerca de 540 alunos do ensino fundamental. Apesar das dificuldades e desafios do ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, todos eles participaram das atividades. Isso graças a um tipo de call center criado pela diretora para evitar a evasão escolar. Nós pensamos em montar uma equipe que fizesse essa conexão junto à comunidade
no sentido de ativação das redes sociais da escola, ativação de grupos de WhatsApp, de e-mails, contatos desses pais, para que a gente pudesse ali no primeiro momento fazer essa acolhida da comunidade. Com a ajuda dos professores, foram doados equipamentos para estudantes que não tinham condições de acompanhar as aulas, além de alimentos, roupas e calçados. As mães e os alunos contam que o contato frequente e o apoio da escola foram fundamentais nesse período. Me ajudou bastante, porque eu entrava em contato, ele me atendia, né? Falava assim, como é que está o acompanhamento aí da sua filha? Eu falava, tá ótimo. Eles ofereceram ajuda para mexer na plataforma, em relação aos boletins, em tudo assim que precisava de auxílio para poder fazer as coisas na pandemia. Apesar de iniciativas como esta, a pandemia de Covid-19 causou um aumento significativo da evasão escolar no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no segundo trimestre de 2021, mais de 240 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam matriculados, alta de 171% em relação ao mesmo período de 2019. Para ajudar a combater a evasão escolar, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos colocou no ar um canal chamado Disque 100 Brasil na Escola. Uma equipe recebe informações sobre crianças e adolescentes não matriculados ou que abandonaram os estudos e notifica o MEC, o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes para garantir o retorno das crianças e dos adolescentes à escola. As ligações são gratuitas e podem ser feitas a qualquer hora, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. Vamos falar agora de economia doméstica, porque está crescendo a procura por produtos próximos ao vencimento em mercados e outros meios. Então, o aumento da inflação, a população tem procurado mais alternativas para que justamente faça uma economia, né? Gaste menos. E a estratégia encontrada por muitos está nos chamados justamente vencidinhos, que são, na realidade, produtos vendidos ali mais baratos, porque estão próximos às suas datas de validade, né? E uma coisa bastante diferente, uma rede da região metropolitana lá em Belo Horizonte, inclusive em Minas Gerais, está realizando, chega a atrair em média aí 3 mil consumidores por dia. É o que você vai observar nesta reportagem da Rede Minas. Inclusive aqui em São Paulo, quando se tinha essa questão, dentro de algumas redes de supermercado, era feita aquelas ofertas relâmpago para que as pessoas aproveitassem. Vamos observar. Leite zero lactose até 40% mais barato do que nos supermercados tradicionais. Embalagem de peito de peru com 200 gramas por R$ 5,00. 1 quilo de coxa de frango por pouco mais de R$ 12,00. Preços bem mais atraentes. Mas o que estes produtos têm em comum, além do preço mais em conta, é que eles estão com o prazo de validade bem próximo ao vencimento. E em tempos de inflação alta, então, e alimentação cara, os produtos que ficaram conhecidos por vencidinhos se tornaram uma saída para muitas famílias. Já vai vencer daqui 3 dias, então, como lá em casa a família é grande, aí não desperdício, entendeu? E o preço está em conta? Tem conta, melhor preço. A gente já vem sabendo, né, que já está para vencer, mas mesmo assim compensa. Na prática, quanto mais perto de vencer, mais barato fica o produto. Bom para o consumidor, que tem procurado cada vez mais nas capitais brasileiras por este tipo de estabelecimento. E os descontos aqui podem chegar até aos 90%. E a gente tem uma parceria muito forte com a nossa indústria, que a gente negocia direto com eles e, de uma certa forma, é a vazão para esses produtos com vencimento mais próximo. Geralmente, os produtos refrigerados, a gente compra ele com uma data um pouco menor, geralmente 7 a 15 dias do vencimento. Já os produtos secos, a gente tem um prazo mais longo, mas como o volume de compra é grande, por conta da rede, a gente consegue um preço bem atrativo. Mas na hora de comprar um quase vencido, é preciso que o consumidor também esteja atento a alguns detalhes. A embalagem deve estar bem conservada, sem sinais de envelhecimento.
Vamos falar agora dos brasileiros e os hábitos nas plataformas eletrônicas, porque 3 em cada 4 brasileiros costumam jogar um gameinho, né? Aquele jogo de game. Quase 75% dos brasileiros têm o hábito de passar parte dos tempos em seus jogos eletrônicos. E também, segundo a 9ª edição da pesquisa Game Brasil, 43,8% usam o celular e o restante se divide em consoles, tablets e também computadores. Inclusive, a pesquisa também detalha o perfil dos gamers. 51% deles são do gênero feminino, por exemplo, e a maioria dos jogadores são os da classe B e C. Vamos observar. Sabe esse tanto de gente com o celular na mão? É bem provável que grande parte esteja jogando. A 9ª edição da pesquisa Game Brasil revelou que 3 em cada 4 brasileiros jogam em alguma plataforma e o celular é a principal. 48,3% usam o aparelho e o restante se divide entre consoles, tablets e computadores. Quase 75% dos brasileiros têm o hábito de jogar, um salto de 2,5% em relação à pesquisa de 2021. Quando a Mayara começou a jogar aos 6 anos, na década de 90, ainda nem se imaginava que um dia o smartphone existiria. Hoje, além de gamer, ela é UX designer, uma profissão nova, cheia de oportunidades e que significa criar o design para melhorar a interação entre seres humanos e sites ou aplicativos. O que só existe por causa dos games. A Mayara é parte de 51% dos gamers brasileiros, que são do gênero feminino, distante daquela imagem de que só os homens jogavam de anos atrás, né? Eu sou mais uma jogadora casual, então geralmente o que eu faço? Eu jogo no meu computador, no meu notebook, com os meus amigos, e eu também consumo bastante jogos mobile. No escritório da empresa, onde o Pedro é diretor comercial, uma verdadeira casa dos games. A empresa é especializada nisso e é até difícil explicar esse novo mercado. Para o pessoal mais antigo, as profissões hoje são extremamente complexas, né? Então, o que está acontecendo é uma revolução que a gente está vivendo hoje, tanto no mundo digital quanto no mundo financeiro. Até o fato das criptomoedas estarem se tornando acessíveis afeta diretamente o mercado como um todo, porque hoje você consegue criar economias dentro de jogos, que antes não era possível. Hoje você pode fazer transações financeiras sem um intermediário, e antes não era possível. Então, esse cenário financeiro digital está influenciando o mundo dos games e gerando novas oportunidades de trabalho. A pesquisa também mostrou que os games estão distantes dos povos indígenas. Eles são 0,8% dos jogadores, contra 46,6% de brancos, 37,3% de pardos e 12,1% de pretos. No recorte de classe, 13,5% dos gamers são da classe A, 36,4% da B e 38,6% da classe C ou classe média. E só 11,6% estão nas classes D e E. Muito bem, vamos falar agora de saúde. Uma questão que preocupa muito é a hipertensão arterial. E ela afeta mais de 38 milhões de brasileiros. Inclusive, dia 26 agora de abril, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A pressão alta, como também é conhecida, afeta, como dissemos, mais de 38 milhões de pessoas somente aqui no Brasil. E agora não é estranho, porque essa doença ela pode inclusive causar graves complicações e até mesmo ocasionar a morte. Os alertas para a hipertensão são sintomas como dor de cabeça contínua, dor no peito, tontura e sangramento nasal. Mas 90% dos pacientes hipertensos não manifestam nenhum desses sintomas. Então, o diagnóstico ele é feito por meio da medição regular da pressão, que deve ficar abaixo de 14/9. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha justamente para fazer a medição da pressão e orientar os passageiros. Parte do tratamento da hipertensão inclui mudança de hábito, né? Que seria diminuir o consumo de álcool, gordura e alimentos como embutidos e cortar o sal, usando no máximo 2 colheres rasas de sal para temperar os alimentos por dia.
Além disso, meia hora de exercício físico 5 vezes na semana também é recomendado. E essas orientações, elas também servem para prevenir a doença. Eu conversei com o presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que falou da importância do diagnóstico. Vamos ver. Se a pessoa não fizer o diagnóstico e aí não tratar adequadamente, ela tem risco de ter complicações, por exemplo, o infarto é uma complicação da hipertensão, uma falência do coração, que é a insuficiência cardíaca, ela pode ter um AVC num pico hipertensivo, ela pode desenvolver a longo prazo problemas nos rins, que é importante fazer o diagnóstico. Por isso que a campanha da Sociedade Brasileira de Hipertensão é meça a pressão e faça o diagnóstico e descomplique a vida, quer dizer, evite as complicações. Isso é a recomendação, inclusive, das sociedades internacionais para fazer a aferição regular da pressão arterial. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora de direitos humanos. Ministério da Mulher e da Família lança em maio agora o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra crianças e também adolescentes. Uma coisa muito importante, que no meio da violência no país, isto é necessário, né? Os jovens estão entre as maiores vítimas fatais da violência no Brasil. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontaram que em 2019, a cada 100 adolescentes de 15 a 19 anos que morreram no país, 39 foram vítimas de algum tipo de violência. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal lançou o Plano Nacional de Enfrentamento às Diversas Formas de Violência contra a Criança e o Adolescente. O documento, que será apresentado à sociedade brasileira no mês que vem, foi desenvolvido com instituições internacionais, organizações civis, especialistas, escolas e a família. Nós não tínhamos isso no nosso país. Nós tínhamos um plano construído em parceria com a sociedade civil de enfrentamento da violência sexual, como eu disse, que serve de base para ampliação desse escopo e para que contemplemos, a partir de agora, as diversas formas de violência tipificadas na Lei 3.431 de 2017. Além de contemplar as violências física e psicológica, o combate ao abuso e à exploração sexuais serão temas específicos dentro do documento, que também contará com políticas para a defesa de meninos e meninas que fazem parte de povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, por meio do programa Protege Brasil. Ele vem como um grande arcabouço, uma grande estrutura orientadora para que estados e municípios implementem os seus planos, porque a criança está no município. De fato, nós queremos essa prevenção da prevenção, contar mais com as famílias no combate à violência, né, e de uma forma positiva. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala sobre o STJ, que aplicou a teoria da perda de uma chance e condena escritório de advocacia por dissídia em ação. Ou seja, ele teria que acompanhar o processo e não acompanhou, e por isso as pessoas acabaram perdendo o processo. Por entender presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, inclusive, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, estabeleceu uma indenização por danos materiais contra um escritório de advocacia. Exatamente, um escritório de advocacia que foi contratado para atuar justamente numa ação de prestação de contas e acabou perdendo o processo. Vamos acompanhar as razões e o porquê. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria da perda de uma chance e estabelece que escritório de advocacia indenize clientes.
No caso dos autos, o escritório de advocacia contratado para atuar em ação de prestação de contas deixou o processo tramitar durante quase 3 anos sem qualquer intervenção, o que resultou na condenação dos clientes ao pagamento de quase R$1 milhão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu não ser o caso da aplicação da perda de uma chance e de ressarcir os clientes por danos materiais. O Tribunal Gaúcho fixou indenização por danos morais de R$150 mil. Para a terceira turma do STJ, a falha na prestação do serviço por parte dos advogados retirou dos clientes a chance real de obterem prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável. Para o cálculo da indenização por danos materiais, fixado em R$500 mil, a turma levou em consideração fatores como o elevado grau de culpa do escritório e a probabilidade de sucesso na ação. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, ao aceitar a causa, o advogado se obriga a conduzi-la com diligência, utilizando todos os métodos legais para intervir na ação, não se obrigando, contudo, ao dever de entregar um resultado certo no processo. Por causa das dificuldades para definir em quais circunstâncias a atuação negligente do advogado poderia acarretar indenização, a magistrada lembrou que, no julgamento de outro recurso especial, a terceira turma estabeleceu alguns requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance. A existência de chance concreta real com alto grau de probabilidade, o nexo causal entre a ação ou omissão do defensor e a perda da oportunidade de exercer a chance, a necessidade de atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido. A turma deu parcial provimento ao recurso especial e, apesar de reconhecer a existência de danos materiais no caso, o colegiado afastou o dano extrapatrimonial por entender que não houve violação de direitos de personalidade. Muito bem, vamos falar de burnout, que é a síndrome recente, inclusive, que foi oficializada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como, inclusive, uma doença crônica, e está diretamente ligada à questão do excesso do trabalho, ou de trabalho que a pessoa possui. E vamos observar as informações com a repórter Flávia Peixoto, que conta a história de quem teve que mudar, inclusive, o estilo de vida para vencer justamente esta doença. Vamos acompanhar. Síndrome específica do mundo do trabalho, a síndrome de burnout. O termo, traduzido do inglês ao pé da letra, significa queimar completamente. O burnout é o resultado de níveis devastadores de estresse no campo profissional. Em 2022, por determinação da Organização Mundial da Saúde, passa a fazer parte da nova classificação internacional de doenças. Políticas de prevenção ao estresse e mudanças de estilo de vida são apontadas como saída para índices alarmantes no Brasil e no mundo. % da população brasileira sofre alguma sequela de estresse. E desses 72%, 32 deles se configuram como sofrendo de burnout. O Brasil é o segundo país com maior incidência de burnout, só perde para o Japão. Em terceiro lugar vem a China, em quarto os Estados Unidos e em quinto a Alemanha. Então eu te dou mais trabalho do que você pode entregar. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. Então eu vou lá e deixo você passar uma vida tentando trabalhar mais do que você pode. Eu digo que vou demitir toda a equipe aqui, só vai ficar um, daí fica um concorrendo contra o outro. Isso o Brasil conseguiu incorporar na sua cultura uma certa indiferença ao sofrimento. E eu me deixei afundar totalmente na função de pianista. Eu estava sempre tocando, indo para algum lugar, ouvindo de algum lugar que eu tinha tocado, ou indo.
era tudo o tempo inteiro relacionado ao piano. Eu me cansei, o meu cérebro se cansou de decodificar sons. E o psiquiatra me perguntou o que foi que aconteceu. Ele falou, sim, você tem uma síndrome de burnout porque está relacionada ao teu ofício. A profissão do professor, eu considero, não é tão valorizada quanto deveria ser. Você trabalha nas suas horas de aula e fora da aula você também tem que planejar aulas, estudar, fazer cursos, capacitações e tal. Então você trabalha o tempo inteiro sem parar. Você tem que arrumar algum extra, fazer alguma coisa. Aí começa a vir evento por fora. Aí é eu tocando em casamento, tocando em formatura, tocando em aniversário. Desde criança fui aprendendo sempre a tocar, ser grata por ter a oportunidade de tocar e não dizer não. O estresse sonoro para um músico é mortal, né? Porque não existe silêncio em lugar nenhum. Era complicado sair na rua, ouvir sons. Eu não queria escutar nada. Uma buzina, uma campainha, a máquina de lavar que tocava em si bemol. Tudo era estressante dentro de casa. Quando sugeriram que a pianista fosse tratada com musicoterapia, ela relutou. No começo não tinha música, não tinha piano, não tinha nada não. O piano estava lá do outro lado, longe, fechado. A única coisa que ela tocava era a mesa lira, que é um instrumento musical, que é uma prancha que ela toca por baixo, cordas. Você senta em cima, aquilo relaxa o seu corpo. Às vezes você dorme, às vezes você sonha, às vezes você chora ali, você libera conteúdos teus. O que a vida mudou depois? Vendi carro, fiz um monte de mudanças até para eu, digamos, me adaptar a uma nova realidade financeira, onde eu tivesse algum dinheiro guardado, pudesse usufruir um pouco dele e não precisasse trabalhar como uma louca. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Muito bem, chegou o momento de datas comemorativas. Vamos falar aí do Dia da Aviação de Caça, que tem homenagem e também houve a estreia, inclusive, de aeronaves. A cerimônia começou com a homenagem a pracinhas da aeronáutica, pilotos de caça que combateram durante a Segunda Guerra Mundial. As aeronaves suecas modelo F-39 Gripen foram apresentadas ao público presente. O batismo contou com a participação do presidente Bolsonaro e marcou a integração dos novos modelos ao grupo de aviação de caça. O Gripen é conhecido pela eficiência, baixo custo de operação e avançada capacidade tecnológica. Ao todo, 36 caças foram comprados pelo Ministério da Defesa por cerca de 24 bilhões de reais. Isso permite com que o piloto tenha a maior consciência situacional quando numa situação de combate. E com isso ele consegue empregar os seus armamentos de uma forma mais eficiente. No final, o que a gente procura com essa aeronave é eficiência. É eficiência desde a manutenção dela no solo até o momento em que o piloto vai empregar o seu armamento. Os novos caças seguem agora para a unidade da Embraer no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Vários testes nos quesitos de segurança, potência e operacionalização vão ser realizados nas 2 unidades por engenheiros e pilotos de prova. Uma exigência é a liberação do certificado militar, que é a licença de operação no país. Os 2 caças chegaram de navio em Santa Catarina no dia 1º de abril. A expectativa é que todo o lote com 36 aeronaves seja entregue até 2026. O contrato inclui equipamentos, simuladores e treinamento na Suécia e ainda prevê a transferência de tecnologia num período de 10 anos.
Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. Iniciaremos estudos preliminares para a aquisição de um segundo lote dessas aeronaves. Somente os países expoentes em investimentos na área de defesa, capacitados a desenvolver e utilizar o poder aeroespacial em sua plenitude, reúnem condições de proporcionar a liberdade para o seu povo. E ainda falando de datas comemorativas, comemorou-se 20 anos da língua brasileira de sinais em nosso país. Luz vermelha acesa, sinal de que chegou a hora do intervalo nesta escola municipal na Zona Norte de São Paulo. A inclusão está em toda parte. Entre os mais de 500 alunos, 22 não escutam, sejam deficientes auditivos, que têm parte da audição, ou surdos com perda profunda. É importante ter essa comunicação mais vasta, né? É importante para a gente aprender com a convivência como que é a vida do próximo. Na sala de aula, todos juntos e misturados, contam com um intérprete de Libras, uma baita ajuda ao Peterson. Ele acredita que essa inclusão ela promove um desenvolvimento maior, tanto no aprendizado como nessa troca. A Tayla percebe o esforço, mas conta que ainda enfrenta dificuldade no aprendizado. Muitas palavras eu não conheço, aí eu vejo e eu acho isso pesado. O conteúdo fica pesado. Eu quero aprender, eu quero estudar. Marina atua há 20 anos como intérprete, praticamente na mesma época em que a língua brasileira de sinais virou lei. Eu comecei a ter interesse em aprender Libras na igreja, porque tinha surdos e não tinha acessibilidade, não tinha intérprete de Libras. Aí depois me profissionalizei e hoje trabalho com isso. Em 2002, a lei reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, que somam mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE. Calma, não é problema no áudio da sua televisão, não. É só para você ter uma ideia do quanto é ruim ficar sem entender nada, sem se comunicar. Até porque a linguagem é fundamental, seja para compartilhar ideias, sentimentos, para o aprendizado e socialização. E a falta dela traz graves consequências ao ser humano. Entendeu? Nós temos que garantir, então, que a vivência desses alunos, a experiência desses alunos dentro da unidade escolar seja completa. E a socialização não apenas do aluno surdo para com os outros alunos, mas dos alunos que não são surdos com esses alunos surdos. Então a forma como eles enxergam essa diversidade é importante. Muito bem, agora vamos falar de uma triste notícia. Você que é tradicional, que gosta do salão do automóvel, ele vai mudar de lugar, dando lugar ao São Paulo Motor Experience. Depois de 6 décadas, então o Salão do Automóvel de São Paulo está chegando ao seu fim. Indústria e comércio. Uma história que se confunde com a da própria indústria automobilística nacional. O Salão do Automóvel nasce em 1960, quando as grandes montadoras começam a chegar ao país. Quando surgiu a ideia do Salão do Automóvel, algumas pessoas críticas ainda falaram assim, mas você acha que alguém vai pagar para ver carro? Pagavam e foi um sucesso incrível, porque foi a forma que as pessoas tinham de chegar perto dos carros, de analisar os carros, conhecer as novidades, e aquilo foi crescendo. Depois de cerca de 60 anos, o Salão do Automóvel chegou ao fim em 2020. As montadoras reclamavam do alto custo, entre 5 milhões e 20 milhões de reais por edição. E a pandemia teria acelerado este processo. Agora, o salão vai ser substituído por um novo evento em novo formato, já com data marcada, agosto desse ano. Vão ser 9 dias no Autódromo de Interlagos, zona sul da capital. Os ingressos vão desde R$ 40 a até R$ 7.000. Segundo o organizador do novo evento, o destaque vai ser a experiência do visitante e não apenas a exposição de carros. A ideia
é que você possa pilotar, você possa ter a experiência de não só ter acesso, chegar perto da máquina dos sonhos, como dirigi-la numa pista emblemática, como é a pista de Interlagos. É debate sobre mobilidade, é entretenimento, mas pode ser também uma plataforma de negócios importante para as montadoras, concessionárias que estão direto ou indiretamente ligados com o salão. E há quem veja no novo formato um perigo para o próprio motor da indústria automotiva. A paixão do brasileiro por carro. Ele perde aquela possibilidade de o público com um ingresso mais barato entrar dentro de qualquer carro, ou pelo menos ficar perto de um carro, né? Sonhar um pouco. Vamos falar de turismo ecológico aqui no Brasil. Visitação a parques, uma coisa muito importante, porque você tem momentos de lazer, descanso, vendo a própria natureza. Então, as unidades de conservação administradas pelo governo federal têm aí recorde, ou mesmo o recorde, de visitação. Em 2021, foram quase 7 milhões de visitantes. E aí representa um número, inclusive histórico, e um aumento de 54% em comparação com 2020. Vamos observar esta informação muito importante. Então, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que abriga o Cristo Redentor e recebeu 1.700.000 visitantes no ano passado. Na lista também estão o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas, e também os parques irmãos de Aparados da Serra e Serra Geral, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com alguns dos mais famosos cânions brasileiros. Para este ano, a meta do governo é ampliar a visitação e o turismo consciente, com a conservação da natureza e geração de negócios. E agora vamos dar destaque a São Paulo, porque o maior instrumento musical da cidade de São Paulo precisa ser restaurado. Exatamente. O órgão de tubos da Catedral da Sé, que ostenta inclusive o título de maior instrumento musical da cidade de São Paulo, ele precisa ser restaurado. Outra marca desse gigante está longe de ser motivo, inclusive, de orgulho. É que ele está mudo há mais de 20 anos. Isso mesmo, deixaram ele lá mudinho, 20 anos. Por isso, a Arquidiocese de São Paulo está tentando levantar doações de pessoas e empresas justamente para restaurar esse patrimônio da cultura brasileira. Vamos observar. Um som quase que celestial, imponente e que emociona. O órgão é um instrumento musical que, ao longo dos séculos, adquiriu um caráter sacro, devido à presença em igrejas e templos. O som é produzido pela passagem do ar comprimido nos tubos sonoros de diferentes comprimentos, formatos e materiais. Mas toda essa estrutura de tirar o fôlego, na Catedral da Sé, em São Paulo, virou decoração. Segundo os funcionários da Catedral, em 1999, quando aconteceu uma reforma geral por aqui, os responsáveis pelas obras na ocasião não tiveram cuidado com os 10 mil tubos. Resultado disso tudo, cimento, poeira, acabaram entupindo. E aí esse instrumento tão lindo e histórico ficou dessa maneira, ó, em silêncio. A catedral é uma obra de arte, né? Você olha os vitrais, mas falta o sentido da audição, porque a experiência de entrar aqui sem música, ela não é completa. É como um corpo sem alma. Delfim é um menino que aparece tocando o órgão no início da reportagem. O musicista tinha 13 anos na época. Foi provavelmente o último a tocar um instrumento em março de 2002. Agora torce para que novas gerações possam tocar e ouvir esse som tão especial. Aqui na cidade, veja, você não tem um edifício tão grande, né, com a acústica que a catedral tem. E esse instrumento foi projetado para cá. Mais do que um instrumento que serve aos cultos, ele é um patrimônio da nossa cidade. Ele circunda, ele abraça o altar-mor, né? Então você cria uma atmosfera que para o ouvinte que está lá embaixo é única. O restauro será feito na Itália pela mesma oficina que fabricou o órgão e que atua no ramo há quase 200 anos. O custo estimado do concerto é de 9 milhões de reais, mas até agora apenas 1 milhão foi arrecadado via Lei Rouanet.
É um projeto bastante caro porque ele é muito grande, nós estamos falando do restauro de 10 mil tubos e extremamente especializado, né? Pouquíssimas empresas no mundo têm a qualificação para realizar esse tipo de projeto. E como eu falo sempre, tudo que é bom tem um fim, chega ao final. Lembrando que, apesar de não estarmos mais aqui no Brasil diretamente sobre a questão da pandemia, precisamos nos cuidar, porque realmente higiene nunca faz falta e previne a nossa saúde. E como sempre, não vamos deixar de encerrar com algum assunto. A questão do chorinho, que inclusive é comemorado aqui no Brasil, que é um ritmo brasileiro. E a festa foi no último sábado, dia 23, o dia do choro. Lembra Valdir Azevedo e outros, né? Mas o que queremos destacar é que desde o ano de 2000, esse estilo musical genuinamente do Brasil surgiu lá no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, que é justamente ao som da flauta, do violão e do cavaquinho que nasceu o chorinho. A escolha da data que se comemora, que é o Dia Nacional do Choro, tem a ver diretamente com o aniversário de nada menos do mestre Pixinguinha. Observe mais detalhes nesta reportagem, onde vai se mostrar aí o Pixinguinha de Maurício de Almeida. Um ritmo genuinamente brasileiro, que surgiu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Ao som da flauta, do violão e do cavaquinho, nasceu o chorinho. Ao longo dos anos, outros instrumentos de corda, de sopro e de percussão foram incorporados ao primeiro gênero musical do país, que se inspirou na valsa europeia misturada com ritmos africanos. O nome veio de comentários que diziam que o ritmo era uma música que fazia chorar, uma melancolia que pode estar relacionada com as notas graves dos violões, que são muito exploradas no gênero. 23 de abril foi escolhido como Dia Nacional do Choro porque seria a data de nascimento de Pixinguinha. Mas um estudo recente mostrou que ele, na verdade, nasceu no dia 4 de maio. Mas, mesmo assim, a data comemorativa foi mantida. Pixinguinha foi um dos maiores expoentes do chorinho e deixou diversos clássicos. O mais famoso deles é Carinhoso, que para muitos é considerado como uma espécie de hino informal da cultura brasileira. Meu coração, não sei porquê. A cena musical daquela época foi considerado muito moderno, então ele guardou, passaram-se anos, e aí depois veio o Carinhoso, acho que as pessoas estavam mais preparadas, e aí quando veio a letra do Braguinha, deu aquele pam-pam-pam, a letra, se existe perfeição, né? O Braguinha chegou ali muito próximo desse casamento, desse hino não oficial brasileiro que é o Carinhoso. Marcelo é neto de Pixinguinha. Ele não conviveu muito tempo com o avô. Nas poucas lembranças que tem da infância estão os encontros musicais, que faziam parte da rotina da casa de Pixinguinha. Aquelas festas de 3 dias, aqueles encontros musicais extraordinários, né? Um Baden no violão, o João da Baiana na percussão, e dali vai, né? Quase 50 anos depois da morte de Pixinguinha, alguns trabalhos inéditos do compositor ainda estão sendo descobertos pelo público. 50 músicas que nunca tinham sido gravadas, agora fazem parte do show Pixinguinha Como Nunca. Uma parte desse repertório inédito era do baú, lá que o Pixinguinha ia botando, ele fazia música todo dia, botava lá no baú e tal. E outra parte foram músicas que ele fez pela casa dos amigos, né? Dedicada a um, dedicada a outro, e que ele ia deixando com os amigos assim a partitura original. Só que um copiava, passava para o outro e tal.
e com isso acabou também surgindo fora do acervo outras peças inéditas. O chorinho continua despertando paixões. Afinal, as criações de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré permanecem atuais, influenciando artistas. E este foi o Tele Brasil Notícias desta semana. Agradecendo a sua audiência, estará de volta na próxima semana. Tivemos a colaboração do João Vitor. Até lá. Tele Brasil Notícias.